Nós estamos aqui nos estúdios na Jovem Pan e eu conto com a presença do advogado Emanuel Pessoa e também do nosso jornalista convidado Luiz Kawaguchi, que esteve em território ucraniano. E antes de passar a palavra para os senhores para falar do conflito entre Rússia e Ucrânia, nós acionamos o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani. Boa noite de quinta-feira a toda a nossa audiência. Após o anúncio do presidente russo Vladimir Putin da convocação, ou melhor dizendo, a mobilização parcial de 300 mil pessoas que estão na reserva do exército para que sejam treinadas e eventualmente mandadas ao fronte de batalha na Ucrânia, fez com que uma onda de protestos se espalhasse pelo país em diversas cidades, principalmente as duas maiores, as duas principais, São Petersburgo e Moscou. Vemos que várias pessoas, inclusive, foram presas, alguns calculam mais de 1.300 foram levadas pela polícia, entre tantos eles que são jornalistas, exatamente por falar contra o governo do presidente Putin e se colocar em uma posição anti-guerra. Uma mobilização até que bastante parecida com aquela que nós vimos no início dessa operação militar especial, desta guerra que está sendo travada na Ucrânia desde o final de fevereiro. Muitos deles são jovens, homens e mulheres que não querem ser mandados para a Ucrânia neste momento em que há essa nova mobilização por parte do governo russo, apesar de poucos detalhes terem sido divulgados até agora. Não se sabe ao certo quando que isso começará a ser realizado e nem se haverá prioridade sobre uma região em relação a outra, mas o que o governo disse é que pessoas com algum tipo de passado militar ou experiência militar serão chamadas primeiro, algo que não ajuda muito grande parte dos jovens da Rússia que de certa forma já foram enviados, já participaram de algum tipo de treinamento por parte do extenso território do país russo. Ao mesmo tempo, vemos que o êxodo de russos para os poucos países que aceitam os seus cidadãos sem visto nesse momento tem aumentado bastante. Os bilhetes aéreos para a capital da Armênia e Yerevan, também uma antiga república soviética, assim como para a Turquia, para os Emirados Árabes Unidos e também para a Bielorrússia, tem aumentado bastante, ou pelo menos se esgotaram em poucas horas, segundo alguns relatos, além, é claro, das fronteiras terrestres, principalmente entre Rússia e Geórgia, terem sido observadas completamente lotadas de russos querendo deixar o país o mais rápido possível, antes mesmo que o presidente ou membros do governo possam tornar inconstitucional a fuga do país ou o não comparecimento ao exército, caso haja essa mobilização parcial, até mesmo uma mobilização total, algo que afeta poucos russos que têm mais dinheiro e que têm a possibilidade de sair e também estão mais desprendidos, muitos deles deixando seus carros antes da fronteira e atravessando a pé. É importante mencionar que até mesmo alguns tickets aéreos no mercado clandestino entre Moscou e Belgrado têm chegado à faixa dos 9.000 euros, realmente um absurdo, considerando que as duas cidades talvez estejam pouco mais de 2 horas de voo uma da outra. A gente continua acompanhando esses detalhes relacionados à Rússia e também observando que na Polônia algumas cidades já começam a distribuir pílulas de iodo para exatamente combater a radiação caso aconteça um acidente nuclear na usina de Zaporizhzhia. O país polonês está muito próximo da Ucrânia, tem uma fronteira extensa, exatamente por isso que também recebeu grande parte dos refugiados ucranianos desde o começo da guerra e temem, após também as falas do presidente Putin no dia de ontem, que não estaria blefando com a utilização de armas nucleares, que isso possa ter um efeito direto também nas usinas do país e causar um desastre de proporções catastróficas. A gente continua acompanhando também todas essas questões, atualizando nossa audiência sempre em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Kawaguchi, você esteve no território ucraniano acompanhando de perto a fuga dos refugiados, esteve em Lviv, a 70 quilômetros da fronteira com a Polônia, e agora essa informação a respeito de distribuição de medicamento, pensando num ataque, numa tragédia nuclear. A sua avaliação sobre essa narrativa? É muito comum, isso não me surpreende, na Polônia. Eles dividem a fronteira não só com a Ucrânia, mas com a Bielorrússia, e eles veem principalmente a Bielorrússia como se aquilo ali fosse território russo,
Quando começou a guerra, no dia 24 de fevereiro, os poloneses, mesmo antes do governo polonês determinar, até agentes de fronteira, bombeiros, policiais, eles começaram a reunir equipamento e mandaram informalmente pela fronteira para o lado ucraniano. Eu, por exemplo, quando eu estava passando da Polônia para a Ucrânia, eles me deram saco de dormir, eles me deram roupas falando que poderia ir para a frente de batalha, e principalmente eles me deram também uma máscara de gás, ou seja, eles estavam prevendo ataques químicos. Então fui para o lado da fronteira da Ucrânia levando uma máscara de gás polonesa, porque eles têm um passado, eles fizeram parte da cortina de ferro, eles têm muito medo da guerra, eles têm muito medo de uma invasão russa. Então eles tomam todas, se você passa na fronteira polonesa, ela é completamente militarizada, ou, aliás, não com militares do exército, mas com a guarda de fronteira deles. Não é possível, por exemplo, o acesso de jornalistas, não é possível, é restrito, as cidades todas de fronteira têm um controle muito grande. Então eles têm um medo muito grande e eles estão se preparando aí para não serem pegos de surpresa como foram na Segunda Guerra Mundial. Emanuel, na arte da guerra, nós acompanhamos durante essa invasão russa ao território ucraniano, o Kremlin sempre trabalhou muito bem a parte de marketing. Quando ele chega e mostra uma reunião de Putin com aeromoças, com as companhias aéreas, ele dizendo que ia ajudar financeiramente os soldados ou as famílias dos soldados que estavam em conflito. Quando ele, por exemplo, fecha o McDonald's, sai da Rússia e eles colocam uma nova marca imitando o McDonald's. Mas pela primeira vez, nós começamos a ver essa semana a população revoltada. A imagem de Putin começa a ser afetada dentro do território russo. E aí vem a estratégia do marketing e isso pode ganhar grande repercussão. Porque uma coisa é você ver a guerra acontecer no país vizinho e não se envolver. A outra é você se envolver no pessoal, ou seja, vamos trazer para a família russa o compromisso de pelo menos 300 mil soldados reservistas atuarem no fronte. E aí você mexe com a popularidade dele. O que acontece, William, é que é o seguinte, na Rússia você tem um exército que tem mais de 2 milhões de soldados. Só que essas tropas de mais de 2 milhões estão espalhadas pelo território da Rússia, que é o maior país do mundo. A gente esquece disso porque, normalmente, quando nós pensamos em Rússia, na maior parte das vezes nós olhamos a parte da Rússia que está na Europa. Mas a maior parte da Rússia está na Ásia. A Sibéria é gigantesca. A Rússia consegue ser maior do que a China, maior do que o Canadá, maior que o Brasil, maior que os Estados Unidos. Então, quando você para ver o seguinte, os analistas militares, quase todos, inclusive daquela região, falam que um dos principais problemas que impediram a Rússia de efetivamente vencer são dois. A logística foi mal planejada e faltou tropa. Então, essa falta de tropa é que leva o Putin a querer acrescentar 300 mil pessoas no fronte. Na Rússia, o conceito de reservista é mais amplo. Ele chega até os homens de 50 anos de idade, o que significa que quase 25 milhões de russos podem ser classificados como reservistas hoje. Então, essa mobilização faz com que essas pessoas que simplesmente têm algum treinamento militar e que estavam no cantinho delas, acompanhando a guerra de longe, tenham que ir para a frente de batalha potencialmente. E isso gera um medo, especialmente naqueles mais jovens, que não têm um treinamento adequado, de serem jogados à guerra com treinamento mínimo, com um equipamento inapropriado, com a logística ruim, em uma guerra que a maioria deles começa, os mais jovens, que têm acesso à informação externa, com VPN, Telegram, coisa do tipo, que eles começam a duvidar dos motivos efetivos dessa guerra. Então o Putin ele ainda tem uma popularidade alta, mais de 80% da população russa apoia a operação, porque existe aí por trás uma justificativa de que seria uma operação para desnazificar a Ucrânia, e o fato de que a Ucrânia usa muito um batalhão chamado Batalhão de Azov, que é liderado por neonazistas, ajuda a propaganda do Putin de que o caso é de desnazificação, inclusive na troca de prisioneiros que houve agora, o governo da Ucrânia fez questão de trazer o comandante do Batalhão de Azov, que é um batalhão muito ativo, que é um neonazista declarado. Então, o Putin ainda tem um apoio grande da população, mas essa população mais jovem, que não quer combater, realmente pode causar o que você está falando, um racha na popularidade dele. Bom, você falou em 25 milhões de russos. O Kawaguchi estava em território ucraniano quando nós tivemos aquela debandada, as pessoas fugindo a pé
por Lviv, que era a cidade a 70 quilômetros da fronteira da Polônia, e a Polônia recebeu algo em torno de 6 milhões de refugiados, lembrando que o exército ucraniano proibiu, o governo ucraniano proibiu a saída de jovens de 18 anos, ou seja, você só podia sair, cruzar a fronteira se fosse mulher, ou criança, ou idoso. Jovens precisavam continuar no território, os homens ficaram em território ucraniano. Nós temos 11 milhões de refugiados que saíram do território ucraniano, e agora a gente tem o russo, que provavelmente vai encontrar esse refugiado ucraniano na Polônia, na França, na Itália. E aí, Kawaguchi, como que a Europa vai suportar um número tão grande de refugiados para além do que ela já está enfrentando com dificuldades? Aí que está, a Europa não é homogênea. A Alemanha já falou, por exemplo, que vai receber esses russos refugiados, ou parte desses russos refugiados. Por quê? Porque ela não quer que esses russos vão para o campo de batalha. Mas tem uma série de países, como Tchecoslováquia, como os países bálticos. A Polônia ainda não se manifestou, mas eu tenho certeza absoluta que eles não vão receber esses russos. Então, os países de fronteira, esses russos são personas não gratas, eles não vão entrar lá. Eles vão ir para os países mais para o oeste, ou seja, a gente imagina aqui França, Alemanha, talvez até Inglaterra. Agora, os países que fazem fronteira com a Rússia não vão deixar. E a gente está falando em 300 mil, mas 300 mil a gente tem que ver com muita parcimônia esse número de 300 mil que o Kremlin divulgou. Por quê? Porque o decreto que o presidente Putin falou sobre a mobilização, ele usou a palavra parcial. Parcial pode ser 10%, 50% ou pode ser 99%. Por que eu estou falando isso? Porque no decreto está muito obscuro, ele não diz exatamente qual que é o limite de pessoas que podem ser convocadas. E inclusive tem um artigo do decreto que é classificado, que é secreto, ninguém pode ler qual que é esse artigo. Então há uma especulação de que esse artigo aumenta de 300 mil para 1 milhão de conscritos. Então quando o Putin fala que é uma mobilização parcial, é aquele jogo da propaganda. Ele está querendo dizer, olha, não estamos numa guerra de fato, é uma operação militar especial. Por quê? Porque os primeiros 200 mil soldados que entraram na Ucrânia, os soldados russos que entraram na Ucrânia, eles não eram ali de Moscou, de São Petersburgo, eles eram de áreas mais remotas da Rússia. Agora, quem está ameaçado de ser levado para o campo de batalha são os filhos da classe média. A gente teve, por exemplo, falando em guerra de propaganda, ainda teve mais de 1.000 pessoas presas entre ontem e hoje nesses protestos. Dessas 1.000 pessoas, 16, eles falaram para ela, claro que é um ato de intimidação, mas os russos falaram, vocês não vão ser presos, vocês vão direto para o campo de batalha. Vocês estão reclamando que vocês não querem, vocês vão direto. Então é para os outros não tomarem esse tipo de atitude. A gente deve ver uma massa de imigrantes saindo da Rússia, assim como a gente viu saindo da Europa. A gente tinha visto os judeus fugindo em massa e agora a gente está vendo os próprios russos fugindo da Rússia. Bom, você está vendo essas imagens agora, né, dessas filas nas fronteiras, e você estava lá no momento que os ucranianos fugiram do território ucraniano. Toda a pressão de sanções em cima dos oligarcas, em cima das pessoas próximas a Putin, não provocaram esse tipo de mobilização que nós estamos vendo agora. Ou seja, esse é o maior golpe que o próprio Putin comete contra ele? Perfeito. Eu acho que essa análise está perfeita, William. Isso é o que o Putin estava querendo evitar desde o início. Quando eu saí da Ucrânia, foi no dia 9 de maio, estava esperado que era um dia nacional russo, celebração, marchas pelo país inteiro, imaginava-se que essa mobilização seria decretada lá. Mas ele conseguiu levar esses meses todos sem fazer uma escalada da guerra. Por quê? Porque ele queria ele falou, já conquistei aí bastantes territórios, a gente não sabe se ele queria conquistar mais ou não, mas ele estava tentando levar com uma certa parcimônia, com uma certa cautela. Mas quando ele levou, desde o dia 9 de setembro, uma contraofensiva muito grande ali na região de Kharkiv, começou a ficar ruim para a imagem do Kremlin e ele teve que declarar essa mobilização. Essa mobilização é extremamente ruim para a popularidade dele, mas ele está, o que a gente chama entre a cruz e a espada. Por um lado, se ele mobiliza os filhos da classe média, das pessoas influentes, ele vai perder apoio. Mas se ele perde a guerra, ele também perde apoio. Eu nunca vi nenhum líder autocrata que foi para a guerra, perdeu a guerra e voltou para casa e ficou tudo bem.
Bom, enquanto isso, no território ucraniano, uma explosão atingiu um mercado na cidade de Melitopol, no sudeste da Ucrânia. O Ivan Fedorov, que prefeito exilado de Melitopol, disse que a explosão foi deliberadamente encenada pelas forças de ocupação russas para acusar a Ucrânia de terrorismo. Fedorov também alegou que 3 soldados foram mortos, enquanto o número de vítimas civis não estava claro. Emanuel. William, o fato é que a gente precisa perceber que essa guerra de muito tempo tem demonstrado certos atos de bárbaro, né? Foram encontradas covas coletivas já em mais de uma ocasião na Ucrânia que tem se acusado que foram os russos que cometeram massacres contra civis e militares ucranianos já rendidos. Por outro lado, os russos às vezes falam que isso são os ucranianos que matam os próprios ucranianos para acusarem os russos. Evidentemente, essas investigações vão levar um bom tempo, vai haver muita dificuldade, cada lado vai acusar o outro de parcialidade. Então, não é de se estranhar que numa situação como essa realmente tenha ocorrido uma encenação por parte de militares russos, como também não é se dizer que também não possa ter sido uma encenação ou um ato de terrorismo do lado ucraniano contra os ocupantes russos. Então, infelizmente, é uma guerra que tem fugido ao que nós chamamos de regras de engajamento. As regras de engajamento são regras que existem em tratados internacionais, como, por exemplo, a Convenção de Genebra de Prisioneiros, que dizem como a guerra ela deve ser travada. Assim, por exemplo, a guerra você não pode, uma guerra, digamos assim, dentro do ponto de vista legal, não pode bombardear a escola, não pode bombardear o hospital, não pode bombardear estações de produção de energia elétrica, ou seja, a infraestrutura civil não pode ser danificada. Mas a gente já viu nessa guerra hospitais sendo atingidos, escolas sendo atingidas, e no caso de escola, sob a justificativa de que militares ucranianos usavam a escola para se esconder. Então essa é uma guerra que tem desafiado muito o regramento legal que tem regido os conflitos militares nos últimos 30 anos. Bom, e hoje, inclusive, aproveitando esse gancho, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu uma investigação sobre o que chamou de catálogo de crueldade na Ucrânia. O apelo foi feito nesta quinta-feira em uma reunião ministerial do Conselho de Segurança da ONU dedicada ao conflito na Ucrânia. Guterres acrescentou que os culpados devem ser levados à justiça e, abre aspas, em julgamentos justos e independentes, porque recentemente, na cidade de Izium, foram descobertas sepulturas com centenas de mortos, incluindo crianças. Luiz Kawaguchi, e quem vai buscar Putin? Essa é a questão. É muito positivo que um órgão como a ONU suporte, apoie a criação de um tribunal penal que julgue esses crimes de guerra. Dificilmente, talvez impossível, mesmo que esse tribunal seja instaurado e chegue à conclusão de que os comandantes russos ou os próprios políticos russos foram culpados, quem que vai lá na Rússia buscar eles para sentarem no banco dos réus? Ninguém vai fazer isso, você não consegue, a menos que a Rússia tenha sido subjugada, mesmo que tenha acontecido uma mudança de regime tão drástica na Rússia que essas pessoas sejam entregues. Mas isso é quase improvável. A gente tem que lembrar que, por outro lado, é importante, só porque não vão ser julgados, não significa que esses crimes não devam ser documentados. A gente já tem uma série deles. A gente tem massacres em Bucha, a gente tem massacres em Irpin, a gente tem massacres em cerca de 150 vilarejos ali ao redor da capital Kyiv. A gente teve massacres, valas coletivas em Mariupol, que a gente não faz ideia de quantas pessoas morreram ali. Os civis eram executados pelo exército russo e jogados nas valas. Não se sabe quantas pessoas morreram ali. Agora foi libertada a cidade de Irpin, teve mais de 400 corpos e dizem-se que a maioria eram civis, já estão em valas, a vala no meio da floresta. Como que isso pode ser legal? Isso infringe todas as normas, todos os costumes de guerra. Mesmo que aquelas pessoas fossem combatentes, eles teriam que ser levados para um campo de prisioneiros e esperar a guerra acabar ou uma troca de prisioneiros, como até aconteceu recentemente. Mas essas pessoas não poderiam ser executadas e jogadas numa vala comum e ainda mais, uma vala escondida no meio da floresta. Isso já aconteceu, a União Soviética fazia isso, era comum, eles fizeram isso com os poloneses, ficou chamado o massacre de Katyn,
em que eles chamaram os oficiais poloneses para conversar e executaram todos e enterraram numa vala igual a essa que tem em Izium. Emanuel, dentro do direito internacional, o Putin ele rasgou, né, todos os acordos quando invade a Ucrânia. No caso de responsabilização por crimes de guerra, ele é o comandante supremo de toda essa operação especial. Por mais que você tenha um soldado cometendo o crime, esse soldado está sob a ordem do exército russo, que está sob a ordem de Putin. Então, todos esses crimes hoje que estão sendo investigados, se a gente confirmar que foi o exército russo que cometeu qualquer barbaridade dessa, Putin é o responsável. William, do ponto de vista legal, os soldados também são responsáveis, mas não são os únicos responsáveis. Nós temos uma jurisprudência já consolidada, internacional, que foi a partir dos julgamentos do Tribunal de Nuremberg, que foi um tribunal criado pelas forças vitoriosas na Segunda Guerra Mundial para julgar as atrocidades cometidas pelos comandantes nazistas. Então, os soldados eram julgados quando apanhados, de acordo com a legislação ordinária e, logicamente, com algumas regras do Tribunal de Nuremberg, a depender do que eles tinham feito. Mas os comandantes dos campos de concentração, os ministros de Estado de Hitler, os generais, os almirantes, os brigadeiros do ar e o establishment do Partido Nazista foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg não pelas execuções que eles fizeram pessoalmente, também, mas principalmente pelas ordens que eles deram. Então isso faz a averiguação da cadeia de comando. Sobre a questão de ir buscar o Putin, Karl Gutt, eu, alguns meses atrás, até fiz esse comentário. Você não consegue imaginar que alguém vai buscar o Putin na Rússia. Isso não vai acontecer. Da mesma maneira que não imagine se amanhã for celebrado um tratado de paz e o Putin, por acaso, daqui 3, 4 anos, for para uma conferência internacional em Paris ou em Nova York, que alguma autoridade nesses estados vai ter peito para prender o Vladimir Putin, porque não vão arriscar uma guerra com a Ucrânia. Eu até brinco que a única pessoa que seria capaz de buscar o Putin lá em Moscou seria o Chuck Norris, mas ele está muito velho, então não vai acontecer. Karl Gutt, a sua avaliação sobre essa blindagem que Putin acaba tendo em função do seu poder bélico, que é o que garante a ele toda essa proteção? A gente tem que lembrar que até há pouco tempo a Rússia não era vista como uma ameaça pelo Ocidente, ela não está nem entre as 10 maiores economias do mundo, mas eles têm o maior arsenal nuclear do mundo. Todas as ações desde o início, quando o Putin iniciou essa guerra, ele determinou a invasão no dia 24 de fevereiro. Uma das primeiras medidas que ele tomou foi colocar em alerta as forças nucleares dele, as forças nucleares que estavam na Bielorrússia. E o que ele queria dizer? Ele não estava querendo dizer que ele ia atirar aqueles mísseis na Ucrânia. O recado dele era para a OTAN, a Aliança Militar Ocidental, do tipo, a nossa briga é com a Ucrânia, não se intrometam. Então a gente teve aquele alerta. O que surtiu aquele alerta? A OTAN não mandou tropas para o terreno, a OTAN não fez uma zona de exclusão aérea, que provavelmente teria quebrado toda a estratégia militar da Rússia. Quando a gente teve essa semana o Dmitry Medvedev, que é um ex-presidente russo e agora membro do Conselho de Segurança da Rússia, ele disse que pode usar armas nucleares se territórios russos forem atacados, é mais uma outra dessas, é muito semelhante ao que aconteceu no início da guerra. O que ele está falando, olha, desde que, quando começou a guerra, os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais começaram a mandar pequenas armas, os Javelins, aqueles foguetes anticarro que um só combatente podia carregar, aí começaram a surgir os massacres, aí eles falaram, não, temos que ajudar mais, aí começaram a mandar armas mais pesadas, artilharia, lançadores de foguete. O último que a gente falou foi o HIMARS, que é o lançador de foguetes de alta mobilidade. Agora a Ucrânia começou a pedir um lançador de foguetes que atinge mais de 200 quilômetros. Poderia acertar cidades importantes da Rússia. Então, quando a Rússia fala, nós podemos usar armas nucleares, ele está falando, nós chegamos no limite. Não forcem mais, não coloquem armas mais pesadas aqui dentro, porque senão a gente vai reagir. É sempre um testando o limite do outro. Sobre esse controle do espaço aéreo, faço aí uma provocação aos senhores que acompanham agora. Nós temos vários aplicativos que mostram o tráfego de aeronaves no mundo. Baixe um aplicativo e observe que sobre o território ucraniano você não tem circulação de aviões. O espaço aéreo ainda está fechado. Nós estamos falando
de 6 meses sem operação.